Eu também vi que sua postura mudou em algumas coisas, assim, que eu achava meio... Não entendia muito o porquê, às vezes, de não dar um bom dia, de não falar um obrigado, tudo isso. Às vezes eu senti um pouco que você estava colocando também em mim alguma responsabilidade de alguém, entendeu? E isso, te confesso, muitas vezes fez eu imaginar que você pudesse estar sendo falsa ou alguma coisa assim, porque às vezes eu também não entendia muito sua postura. Porque uma hora eu vi uma Luana arretada, que ia pra cima, que gritava, que fazia isso. Depois eu vi uma menininha toda fragilizada, falava, parecia uma boneca toda quebradinha ali, dava até... Eu ficava com vontade de botar você no colo. Falava, o que que é isso? É um personagem, ela tá fingindo, ela tá jogando. O resumo é o seguinte, independente de tudo isso, eu não tenho que saber de nada, o jogo é seu, a verdade é sua, tá no seu coração, o dia que você passou mal lá embaixo, se era verdade, se não é verdade, o que tem, o que não tem. Eu te confesso que eu sempre fiquei muito confuso em relação à sua real intenção, tá? Sim. Se eu disser que não, eu tô mentindo para você, é sobre isso essa conversa. Eu não quero ser hipócrita nem mentiroso, mas acima de tudo, hoje, mais do que nunca, eu tô total consciente de que a gente está num jogo, e toda essa conversa é para dizer que, independente das impressões aqui de dentro, eu quero muito que a gente possa um dia ter uma outra relação lá fora, sabe? De respeito, claro, de igualdade. É porque, de fato, a gente teve pouca oportunidade de trocar aqui. E sim, essas atitudes suas, às vezes o que eu te falei no dia lá da votação, às vezes a sua energia para mim era muito hostil, no sentido de repelir, né? Ou de já chegar batendo para não tomar, talvez isso, você entendeu? Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre tudo isso, era mais um desabafo meu mesmo, porque eu fui meio que fazendo isso com todo mundo aqui dentro, para tentar deixar tudo que estiver acontecendo no jogo, sabe? Para que, de repente, uma hora que você sair, você vê uma fala minha, outra fala, sim, foi o que eu estou falando, eu estou assumindo que eu não tive boas impressões ao longo desse processo em relação a você, mas foi muito por conta dessas coisas, sabe? Às vezes eu passava por você, você nem olhava na minha cara e falava, pô, mas eu não fiz nada para a Luana, sabe? Às vezes não tinha um bom dia ou não tinha um obrigado por alguma coisa que estava acontecendo, né? Ou às vezes eu não entendia muito as questões suas em apontamentos em relação a mim, ou depois ou a sua postura mesmo no todo, e isso me confundiu bastante mesmo em relação a quem é a Luana. Não que você precise mostrar para mim que é a Luana aqui dentro, é só porque eu gostaria, se a gente pudesse, quando isso acabar, zerar tudo isso. Não, com certeza. Uma das coisas que mais me deixa triste, né, é porque a impressão que eu passei para as pessoas, o lado que as pessoas do jogo puderam ver meu, não foi um dos meus melhores lados, né, foi o meu pior lado. No começo, eu acredito que minhas amigas, as que eu era aliado, elas puderam ver quem eu sou de verdade, sabe? E eu me senti querida por um momento. Só que eu achava muito injusto a questão dos meninos, né? Elas sempre me falavam cuidado para não ficar muito perto dos meninos, para não falar muito com os meninos. E eu gostava muito deles, eu sempre fui muito próxima deles. Então, quando meio que eu discuti, eu nem discuti com elas, não teve discussão nenhuma. Sim. A única coisa que aconteceu é que eu fiquei chateada, porque Camila salvou Gisele. E antes a gente tinha um grupo, que era eu, Camila, Raquel e Larissa. Nós quatro éramos o grupo, independente do resto do grupão. Éramos nós quatro. Nós quatro sempre iríamos nos defender, nós quatro sempre iríamos ficar juntas, entendeu? Independente de todas as outras pessoas, porque, como eu já cheguei algumas vezes a te falar, eu não sentia que eu tinha voz, sim, sabe? Porque realmente eram muitas pessoas. Muitas pessoas falando, então as que tinham voz eram 2 ou 3 pessoas, e isso me incomodava. Eu sempre achava que eu ia sobrar, que eu ia ficar por último, e era isso que acontecia, porque eu sempre era uma das últimas no restão, a não ser que as primeiras a serem protegidas fosse Larissa, ou Raquel ou Camila. E aquilo ali me quebrou muito, principalmente porque quando a gente estava na casinha da árvore, eu falei, meninas, vocês são muito mais conectadas com vocês do que eu. Eu sei que eu vou sobrar. E elas falaram, Luana, você não vai sobrar, a gente não vai deixar você sobrar, você não é mais aquela garotinha que sofria bullying, pode confiar na gente. E eu acho que no outro dia aconteceu isso, e eu fiquei muito chateada. E eu falei, vocês são um bando de falsa. Porque quando o Suelen não tá, vocês ficavam falando mal de Suelen. Quando eu não tô, vocês ficam falando mal de mim. Quando Gisele não tá, fica falando mal de Gisele. Fica falando de Sasha pelas costas. E foi aí que Flora ficou muito chateada comigo. Porque a gente tava aqui quando eu falei isso e eu disse... E ela falou, eu não falo mal dele. Você fala assim. Você falou hoje, você e Gisele, que era pra eu xingar a Sasha na frente do pessoal. Pra eles acharem que eu estou contra a Sasha e eu não virar alvo. E foi por isso que elas ficaram chateadas comigo. Mas eu só disse isso. Entendeu? Eu não botei leite condensado para incriminar a Gisele, eu não quis virar a casa toda contra a Flora, eu só falei isso na frente dos meninos e das meninas. Tudo que eu falei sobre elas foi na frente delas, só isso, sabe? E quando isso aconteceu, até então eu tinha uma relação ok com as pessoas da casa, mas eu nunca tive a oportunidade de sentar e conversar sobre isso. E essa é uma das coisas que mais me deixava triste, que eu comentava com Gisele, que eu ficava muito mal, porque tipo, eu te via como um cara legal, Fernando também, as meninas também, eu já tive a oportunidade de conversar com Babi, com Fernanda lá na academia. E eu ficava triste, porque todo mundo trocava ideia de experiência, trocava ideia de vida. E ninguém fazia isso comigo.
pessoas me resumiam ao que elas viam, que eu era reativa. E aí, quando eu olhava a diferença, com o Fernando, todo mundo sabia que ele era reativo, mas conversava com ele sobre a história da vida dele, ele tinha a liberdade de falar sobre coisas que ele sabe, que ele pensa, ele mostrava como ele é um cara inteligente, porque ele é uma pessoa muito inteligente. E eu ficava vendo, poxa, é tão triste isso. Eu cheguei até a comentar com os meninos, porque as pessoas aqui, todas elas tinham uma história incrível. Sim. Eu vim saber um pouco da história de Gilzão ontem, sabe? Todo mundo aqui tem uma carga, sabe? Sim. Uma coisa que você pode aprender. Sim. E eu sou muito disso, eu acho que a gente pode aprender com todo mundo, sabe? Sempre que a gente para ouvir alguém, a gente vai levar alguma coisa com a gente. Sim. E eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Só que a forma com que as coisas aconteceram aqui, o meu erro talvez foi ter generalizado muito tudo. Então eu ficava, se Zelov brigou comigo e Gilzão parou de falar comigo porque eu briguei com Zelov, então provavelmente as outras pessoas não vão querer falar comigo. Então muitas vezes eu abaixava a cabeça, eu ficava triste, eu ficava com vergonha. Por isso que quando eu fui votar em Zé, eu falei que eu estava me sentindo desprotegida, porque sim, eu generalizei. E agora eu vejo que isso foi um erro da minha parte, porque você não é assim, Juninho não é assim, Flor não é assim, entendeu? Nessa não é assim. Nessa até foi um pouquinho com a aula das meninas, que eu entendo que ela era muito amiga de Babi e de Fernanda, mas agora eu posso ver, sabe, que talvez eu tenha generalizado isso, sabe, por vocês estarem sempre juntos, e foi um medo meu, porque eu sou essa pessoa assim, muito escandalosa, muito reativa, mas eu sou extremamente sentimental. Extremamente sentimental. Eu choro muito, eu sinto muito, sabe? Eu fico muito mal. E eu também, em exageros, entendeu? Então, essa oscilação é tua mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então, às vezes, eu chegava aqui na cozinha, eu via que estavam vocês juntos, eu ficava, sabe, eu não dava um bom dia. Aí eu pensava, se eu for na cozinha, eles vão achar que eu estou indo para afrontar. Se eu passar e der uma boa tarde, eles vão achar que eu estou sendo falsa. Se eu der um muito obrigada, eles vão achar que eu quero puxar a conversa. Então, eu ficava com muito medo o tempo todo, sabe? Medo mesmo de ser quem eu sou, de ser essa pessoa, porque eu não sou o tempo todo gritaria e confusão. Não. Eu achava muito engraçado porque as pessoas falavam que eu tenho duas faces e que talvez seja um personagem. Não, mas a minha face verdadeira é essa aqui, entendeu? Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ouvir. Eu gosto de ouvir sobre as histórias, eu gosto de ouvir sobre traumas que você passou, sobre coisas que você pode me ensinar. Eu acredito, Sidney, que esse processo que a gente está passando aqui nesse reality seja um processo de evolução para todo mundo, com certeza. Sabe? O que a gente mais aponta nos outros talvez seja o que falta muito na gente e o que a gente mais precisa aprender. E foi por isso que eu vim para cá. Eu não vou sair daqui achando que tem mau caráter, que tem alguém do coração ruim. Eu não vou sair daqui desejando mal de ninguém. E eu senti muita falta disso em determinado período do programa, porque eu queria sentar e conversar. Eu queria conhecer sobre as pessoas, eu queria conhecer sobre as histórias delas, sabe? Só que, infelizmente, essa separação de grupos não me deu essa possibilidade. Então, a maioria das pessoas, metade da casa, só teve essa imagem da Luana, entendeu? Sim. Tanto é que, tipo, plaquinha boa, eu recebi o quê? Das 4 primeiras pessoas, o resto foi só placa ruim. Pois é. Não, pois é, então, é porque muitas vezes eu te vi falando, né, as pessoas, eu até achei aquela frase muito forte que você falou, acho que eu peguei, eu estava passando a ouvir, porque as pessoas, eu não estava acostumado com as pessoas gostarem de mim, né, quando você voltou da roça, estou muito feliz de saber que as pessoas gostam de mim. É isso, às vezes, eu vejo que você tem lados incríveis, entende? Então, às vezes, né, você vai fazer o que você conselho se fosse bom, né, ajudar a medir, mas às vezes se permita mesmo ser mais leve, sabe? Porque você tem muito carisma, as pessoas têm muito magnetismo com você. E às vezes você mesmo, talvez por esse receio, alguma coisa, acaba repelindo. Mas assim, mas eu fiquei feliz de ter ouvido isso, entendi, fico mais leve no dia, no sentido de não entender uma coisa pessoal. Te peço perdão aí se às vezes eu tive alguma impressão errada em relação a você, mas é porque de fato fica tudo muito confuso. Eu também peço E bacana que a gente está tendo uma nova oportunidade aí de se redescobrir, né, de fato, um pouco da personalidade um do outro. Aí, a primeira vez que eu conversei com o Juninho foi ali na roça. Ele falou, Galisteu, voltou agora, peraí só um minutinho, que é a primeira vez que eu estou conversando com Luana, porque realmente essa divisão da casa fez com que a gente se afastasse, com que todas as pessoas se afastassem, entendeu? Então eu nunca tive a oportunidade de sentar e conversar contigo, de conversar com o Juninho, de trocar com Nessa, sabe? Eu nunca tive essa oportunidade. E infelizmente foi isso que aconteceu. Mas é isso, a gente está no jogo, é possível, é fato que isso poderia acontecer, mas é isso, é mais para a gente deixar tudo muito claro. Eu fico feliz de poder fazer isso, deixar as coisas mais às claras, para que eu sei que isso aqui acabe, está perto de acabar, e depois ter uma vida, né? Eu sei, mas tipo, eu fiquei muito triste porque
a maioria das pessoas aqui, elas tiveram o seu momento de serem reativas, o seu momento de gritarem, o seu momento de se estressarem. E ninguém deixava de conversar com elas por isso, sabe? E eu sempre fui muito julgada apenas por isso. Mas no off, eu sei que eu sou uma pessoa engraçada, eu sou uma pessoa legal, sabe? Eu sou uma amiga fiel, eu sou uma mulher que tem estratégias dentro do jogo. E eu fico muito mal, porque tipo, olha, Sidney, se eu for te falar quantas as pessoas já perguntaram aqui sobre a minha vida, foi umas 2 ou 3 no máximo. Eu não sou de chegar numa roda e ficar falando sobre mim. As pessoas aqui nessa casa nunca foram de chegar em mim e perguntar se eu tô bem, se eu tô mal, se eu preciso de uma ajuda, se eu quero um abraço. Sabe, o que é que está acontecendo comigo, qual é a minha história. Eu perguntei aqui de lá na casinha, de fato, fiquei feliz de você ter falado um pouco para mim, porque eu acho uma história incrível. Mas eu acho que tem muito isso também. Você, por isso que às vezes eu não te compreendia, porque você tem muito 880. Às vezes você mostra que você é uma fortaleza, mano. Você passa assim, tipo, se olhar para mim, eu vou dar logo um passa fora. Mas eu não sou. Mas é uma defesa que você cria que uma funciona, defesa, viu? Então, de repente, alguma hora você pode rever um pouco, de dosar essa energia para as pessoas também se aproximarem um pouco mais. Pois sabe? eu tenho vontade disso, porque sabe? se você quer, claro, né? Se eu acho que independente do jogo, sabe? Sim, eu te admiro muito, Legal, Juninho, obrigado, Gilzão, obrigado. adoro o Gilzão, Sim. sabe? Eu sempre falo que eu adoro ele, independente de tudo que aconteceu. Sim. E, tipo, eu sempre assumo que eu realmente tenho esse lado. Sim. E que eu vim pra cá em busca de melhorar isso. Nós temos, né, pontos aqui para rever. Só que, tipo, ao mesmo tempo que eu falei isso, talvez eu não tenha me expressado bem. Eu não vim pra cá pra deixar de reagir quando eu preciso. Não, claro, eu vim pra cá jogo porque também. eu quero tentar ser menos agressiva, entendeu? Porque, tipo, você ser uma pessoa que grita, que opina, ok. Agora, isso é diferente de ser agressivo, sabe? Na minha visão, você pode sim entrar em um embate sem você ser uma pessoa agressiva. Pode. Você pode aumentar o seu tom de voz sem você usar da sua agressividade, entendeu? Pode falar baixo e ser extremamente agressivo. Exatamente. Tem de tudo. Eu sempre falo que vai tomar tem o mesmo sentido, ou você gritando ou você falando baixo, entendeu? Com certeza. E, tipo, eu sempre quis isso. Mas talvez eu não tenha demonstrado, eu não tenha dado esse espaço também para as pessoas. E eu fico feliz de, tipo, agora na casa, independente dos embates, as pessoas estarem se dando melhor, sabe? Parando para trocar uma ideia, sei lá, para perguntar se quer um café, para perguntar se já tomou iogurte. Deixar um ambiente mais, né, mais sociável, mais agradável. Exatamente. Tipo, independente das diferenças, né, eu sempre entendi que cabe isso. Não, com certeza. Até um limite de cada um, obviamente. Né? Eu Todos sei. temos os seus E limites. tipo, todas as pessoas aqui têm os seus defeitos e as suas qualidades. Sim. E eu gosto muito de conhecer pessoas, de fazer novas amizades. Não, E isso é uma sobre das coisas isso, que mais me deixa triste aqui. Pois Porque é. muitas pessoas que saíram, eu não tive a oportunidade de sentar e conversar. Eles conheceram um lado meu que, infelizmente, é o meu lado que eu fico na defensiva. É só aquilo lá. Tá, eu vou lá. Obrigada. Obrigada. É sobre isso, entendeu, Luana? Claro que a gente está no jogo, a gente vai fazer escolhas, vai jogar, mas existem as pessoas, né? Existem as pessoas, existe uma Fora vida. do jogo. Existem as pessoas fora do jogo e depois existe uma vida, sabe? Eu não quero que as pessoas que gostam de você, ou as que gostem de mim também, fiquem com uma raiva da pessoa Luana nem eu. ou vice-versa, entende? Nem eu. Porque do fundo, isso vai acabar e a gente vai ter muito mais tempo de vida do que a gente teve de E jogo. imagina que triste, a gente sai, aí se encontra num evento, aí tá lá, Babi, Gisele, elas não falam comigo, não Pois olham é. na minha cara. Pois é. Isso é muito, e pra mim eu fico Não, triste. eu também, é sobre isso. Sabe? Então, Eu fico triste com isso. E eu não queria que isso acontecesse, pelo menos com as pessoas que estão aqui. Não, exatamente. Por isso eu fico feliz de ter Mas tido esse obrigada, papo. viu, Sidney? Não, imagina, eu De que agradeço verdade. pela oportunidade de a gente conhecer um lado diferente um do outro. Entendeu? E vamos tentar fazer isso mais vezes, sabe? Não é porque Não, nós com somos certeza. adversários que a gente Não. não precisa se Com trocar uma certeza. ideia, trocar uma Com conversa. certeza, com certeza, porque é isso que ninguém vai tirar da gente. O prêmio é de um só. O que a gente vai ganhar na convivência, o aprendizado, a evolução e o que a gente vai levar daqui para frente, isso todo mundo pode ganhar. É só querer. Exatamente. É isso? Obrigada. Vamos lá. E aí, gostou do conteúdo que você acabou de assistir? Não se esqueça de se inscrever aqui no Link Podcast, seguir em todas as redes sociais e ativar o seu sininho para ficar por dentro das melhores fofocas e tudo do mundo dos famosos.